Tá. Portanto, esse tema, Tatsachen sprechen. Agora, se falou em conflito de competência entre a turma e o plenário. Não sei como que isso se faz. Há meios de trazer o tema para o pleno. Eu propus inicialmente, no caso da suspeição, esse encaminhamento e fiquei vencido. E nós nos submetemos a isso. O conflito não foi entre a turma e o plenário. O relator e a turma. Também eu quero aprender essa fórmula processual. A fórmula processual é: se os dois órgãos têm o mesmo nível hierárquico, um não pode atropelar o outro. Quem tem que decidir. Depois me diz. Talvez isso exista. Eu queria. Talvez isso exista no. Eu estou argumentando juridicamente, não precisa vir com grosserias. Nós estamos. Não, talvez isso exista no Código do Russo. Aqui não. Nunca vi isso. Existe no Código do Bom Senso e do respeito aos outros. Se um colega acha uma coisa e outro acha outra, é um terceiro que tem que decidir. E não acabei de provar que o órgão que tinha competência para isso era a turma. Não sei. Não isso. Mas depois da vista, nós vamos, cada um coloca o seu ponto. Se o relator afetou ao pleno, é para o pleno. Vossa Excelência sentou em cima da vista 2 anos e se acha no direito de depois ditar regra para os outros. Bom, eu vou encerrar a sessão. Eu vou encerrar. Deixa eu exercer. Eu concedi a palavra a todos. O moralismo é... Eu concedi a palavra... Nada de moralismo, é só respeitar a pátria da imoralidade. Vamos lá. Eu concedi a palavra a todos. Agora vou exercer exatamente a minha presidência. Eu encerro a sessão e marco para na quarta-feira o voto do ministro Marco Aurélio. Depois eu votarei. E acha que pode ditar regra para os outros. Vossa Excelência perdeu. Me perdoe, não gosto de caçar palavras de ninguém. Não gosto de caçar palavras de colegas. Não está encerrada a sessão. E exigir do ministro Fachin. Olha, o Supremo Tribunal Federal, no plenário ali, decidiu, desde a semana passada, em acabar com essa história de ficar pendurado em Luiz Inácio Lula da Silva. Foram 6 julgamentos no plenário do Supremo. Primeiro, uma tentativa de habeas corpus preventivo, ou seja, impedir que Lula fosse preso por uma prisão preventiva do ex-juiz Sérgio Moro. E depois da prisão, houve mais um julgamento de um habeas corpus que foi negado. E depois uma tentativa de anular parte do depoimento, inclusive daquele depoimento coercitivo. Ainda o julgamento que acabou na soltura do ex-presidente Lula, que foi a história de que a prisão só se dará depois do transitado em julgado, ou seja, a última instância. E por último, a anulação de uma coisa esquisita, né, através de um habeas corpus, de 4 processos contra o ex-presidente, inclusive 2 já condenação, o Triplex e o sítio de Atibaia. Os outros 2 são os casos aí de dinheiro que foi enviado do Caixa Central da Propina para o Instituto Lula, para a compra do terreno e também para o Instituto Lula, com o nome de doação, como se um empresário doasse milhões assim de graça para outra. Isso não acontece. Pois bem, hoje o que o Supremo está fazendo? Limpando a área, tirando o corpo presente da sala e tentando ficar livre de uma vez por todas desse processo que humilha o Supremo, que é o ex-presidente Lula. Nessa decisão de hoje, houve um debate não mais de mérito, que já estava decidido na semana passada, mas de onde o processo seria reiniciado. E ficou decidido que será da Justiça Federal daqui de Brasília. Agora, o que está em jogo aí é uma tentativa de criminalizar as ações do juiz Sérgio Moro. E a defesa do ex-presidente insiste, quer que o Supremo não está satisfeito só com a anulação do processo, quer que o juiz Sérgio Moro seja considerado parcial. Juiz parcial é o que há de pior na justiça, porque todos esperam uma justiça imparcial, como foi a justiça ao condenar o ex-presidente Lula em 2 processos, porque as provas sobram. E agora, com base aí em informações roubadas de diálogos de procuradores com o juiz Sérgio Moro,
tenta se colocar como se ele fosse parcial e abrir o caminho da possibilidade do ex-juiz responder criminalmente por esta parcialidade. Este é o caminho, esta é a tentativa. E pelo jeitão aí, viu, Adriana, caminha mesmo para o plenário garantir essa decisão da segunda turma. O argumento do relator, Edson Fachin, é simples. Se o plenário do Supremo decidiu que os processos 4 estão cancelados, anulados, arquivados, exatamente em decorrência do juiz natural, ou seja, não era Sérgio Moro o juiz natural, então não há por que discutir parcialidade de um julgamento que não aconteceu no mundo jurídico. Quando o plenário do Supremo decide anular algo, é como se ele fosse extirpado, como se ele nunca tivesse existido no mundo jurídico. Então se anulou todo o julgamento. Então não há o que discutir a parcialidade do Sérgio Moro. Mas isso aí está sendo discutido nesse momento no plenário. Sendo discutido, Zé, a gente fica de olho aqui até o fim da sessão do Supremo. Deixa eu fazer o nosso contato então com o Rio de Janeiro. Bora para lá, como é que vai a cidade maravilhosa? Boa noite, Guilherme Fiuza. O que está achando dos trabalhos do Supremo nessa noite? Boa noite, Adriana Rede, Ana Paula Henkel, José Maria Trindade, mestre Augusto Nunes, boa noite a você. Não, o que a gente está vendo aí é a campanha Lula 2022, o que é um túnel do tempo macabro, porque o Lula é um ladrão que governou o Brasil diretamente e depois, através de sua preposta, Dilma Rousseff, que foi impedida por irresponsabilidade fiscal, evidentemente dentro do contexto da Operação Lava Jato, que apurou os crimes e condenou Lula a mais de 20 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Isso é uma página, deveria ser uma página virada da história do Brasil. E, no entanto, o STF faz essa exumação, desse triste personagem, desse malandro, desse malandro sem charme nenhum, que ainda encanta aí, ainda traz uma entourage de falsos intelectuais, de subcelebridades, mas um malandro que destruiu o país, que depenou as instituições, Esses que apoiam esse delírio de ressurreição do Lula, eles têm medo eles sabem ler, mas eles têm medo de ler os processos da Lava Jato, porque aí eles não vão conseguir se olhar no espelho, porque é uma torrente de crimes muito bem descritas na operação, mostrando que o Lula, a partir do Palácio do Planalto, de forma sem precedentes, montou um sistema de corrupção cruel, devastador, que atingiu não só a Petrobras, tem processos para todos os lados, BNDES, mas ele foi condenado por receber propinas em contratos fraudulentos que ele ofereceu aos seus parceiros empreiteiros. A gente viu o Lula criticando, nessa pré-história que infelizmente está de volta, a gente viu o Lula cantando de galo, criticando os empreiteiros, a elite, vocês lembram disso, Ele se associou com esses caras. Ele se associou aos tubarões para roubar o povo, E o que o STF está fazendo hoje, a gente via ali o Fachin, falando o paciente, em prejuízo do paciente. O paciente é o Lula, Eles tratam muito bem desse paciente, Quer dizer, eles realmente ressuscitaram o paciente. Eles trouxeram o paciente do xadrez para a luz, com aquele casuísmo da prisão, revogação da prisão após condenação em segunda instância. E agora eles lançam a campanha do Lula, porque os crimes estão todos aí, não foram negados. Eles fizeram essa manobra, essa coreografia, esse novo casuísmo em torno da ideia da competência, que já havia sido confirmada essa competência pelo Poder Judiciário brasileiro, e o STF não quis nem saber. Eles foram lá, fizeram esse salto ornamental, cancelaram tudo e lançaram o Lula 2022. É disso que se trata.